E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, de um projeto aqui da plataforma Gonçalves Dias, com a resolução de itens, questões dos vestibulares do PAES UEMA e do Enem. Nossa aula de hoje, nós iremos resolver alguns itens, questões que caíram nesses vestibulares do PAES UEMA, do Enem, pegando aqui a temática, discutindo a temática que corresponde à terceira e última fase do Império Brasileiro. Quando se fala das fases do Império Brasileiro, foram divididas em três fases. O primeiro reinado, o período regencial e o segundo império, ou segundo reinado, que nós iremos tratar em nossa aula de hoje. E aqui nós temos a primeira questão que caiu no Enem, o primeiro item em questão, muito importante se analisar o fragmento, para que depois possa se observar o comando da questão e a partir daí ir para a resolução. Nós temos aqui, olha o que diz o fragmento. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Isso a partir da Lei de Terra. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. É importante nós observarmos que uma das discussões que se faz quando se fala do Segundo Império Brasileiro é a Lei de Terra, de 1850. Uma lei que, na verdade, ela não favorece nem aos chamados ex-escravos ou negros libertos, tá? Ou negros alforriados, negros forros, ela não vai favorecer, e até mesmo a imigrantes europeus, alguns imigrantes europeus. Por quê? Porque essa lei, ela legaliza que para que você possa ter aquisição de uma terra no Brasil, mesmo essa terra estando ali desocupada, ela pertencendo à União, você só pode ter acesso a ela se você for lá, como o texto coloca, e você legalizar, comprando ela. Você tem que pagar, né, para o processo de legalização. E isso acaba complicando a ex-escravos ou mesmo imigrantes, ou limita, ou eu diria, na maior parte, como o próprio texto coloca, acaba impedindo que ex-escravos, principalmente ex-escravos, pudessem ter acesso a essas terras. O que prova que essa lei, em vez dela colaborar para uma distribuição de uma forma democrática das terras no Brasil, essa lei, ela reforça uma tradição rural que nós temos montada no Brasil desde os tempos das capitanias hereditárias, lá no início da nossa colonização. Ou seja, ela vai reforçar a concentração fundiária. Ela reforça o latifúndio. Observe que o Brasil, mesmo com alguns avanços, né, nos últimos tempos, certo? Mesmo com alguns avanços dentro da chamada Nova República Brasileira, em determinados momentos, alguns governos, você tem alguns avanços significativos da reforma agrária, mas continua se mergulhando em um país onde uma das grandes problemáticas é a forte concentração fundiária. E essa lei de terras, de certa forma, ela vai contribuir para que, historicamente falando, nós tenhamos essa herança de latifúndios, essa herança da concentração fundiária, ok? Então vamos olhar para o comando aqui da questão. O fato legal, fato legal é a lei. Evidenciado no texto que a Lei de Terra de 1850 acentua o processo de quê? Vai acentuar o quê? Vai acentuar a concentração fundiária. Então, resposta, letra C de casa. Ok? Vamos aqui para o segundo item em questão, também do Enem. Olha só. Durante os anos de 1854, 55, o governo brasileiro
por meio de sua representação diplomática em Londres, e os livres cambistas ingleses, as colunas e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação, revogar quer dizer acabar, da Lei Bill-Arbidin. Essa Lei Bill-Arbidin, para quem não está lembrado dela, é uma lei que foi implantada pelo Estado inglês em 1844, e ela é uma lei principalmente que irá combater o tráfico negreiro internacional de escravos, principalmente o tráfico África-Brasil, a famosa Lei Bill-Arbidin. Muito bem, leis que, inclusive, nós temos penalidades duríssimas que vão ser aplicadas a esses traficantes de escravos, caso eles fossem pegos traficando em navios negreiros, basicamente pelos navios ingleses. O governo britânico, entretanto, ainda receava que sem um tratado anglo-brasileiro, sem um tratado entre ingleses e o Brasil, Inglaterra e Brasil, satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Ou seja, a questão basicamente de o quê? De acelerar o tráfico internacional de escravos. Então, observe claramente que a lei, o que se discute na Inglaterra, aqui que corresponde ao momento do Segundo Império Brasileiro, o que vai se discutir nesse momento é justamente o quê? O Estado inglês se recusando, mesmo com pressões de diplomatas brasileiros, mesmo com pressões até mesmo de alguns mercadores ingleses que ganham dinheiro com o tráfico internacional de escravos, o que se percebe é que há uma pressão para que o Estado inglês ele pudesse o quê? Acabar com a Lei Bill-Arbidin e com algumas, evidentemente, proibições, né, basicamente ligadas ao tráfico internacional de escravos. Ou seja, existe uma pressão para que se possa, por parte do Estado, ele acabe. Observe que o texto usa o termo revogar, revogar é extinguir, é acabar, com que ele possa abolir a lei e facilite com isso o processo para que se tenha uma comercialização livre do tráfico internacional de escravos. E o Estado, simplesmente, ele não quer fazer esse movimento, justamente com receio do Brasil continuar reforçando o trabalho escravo, ok? Então, veio aqui o comando da questão. Tome muito cuidado. As tensões diplomáticas, porque há tensões, o texto claramente deixa isso claro, expressas no texto, indica o interesse britânico, o interesse da Inglaterra. Olha só, compartilhar negócios, pelo contrário, a Inglaterra não tem interesse nenhum em compartilhar negócios. Fomentar políticas higienistas, pelo contrário, a Inglaterra tem interesse de permanecer proibindo o tráfico internacional de escravo, na medida que vai ter o interesse de continuar com a Lei Bill-Arbidin. A continuidade da Lei Bill-Arbidin significa o interesse do Estado inglês, o interesse basicamente britânico, de continuar proibindo o tráfico internacional de escravo, principalmente a África-Brasil. Então, resposta, letra o quê? Letra D, olha só, manter a proibição comercial. Porque o que o Estado quer, e o final do fragmento mostra isso, o que o Estado quer é manter a Lei Bill-Arbidin. Então, dessa forma, é manter uma proibição comercial. Porque a Lei Bill-Arbidin, ela proíbe o tráfico negreiro internacional. Então, resposta, letra D de dado. Ok? E aqui nós temos a nossa terceira questão, também do Enem. É interessante porque você vai ver aqui uma imagem de um texto que eles colocaram na prova, né? E que, na verdade, esse texto ele foi cunhado de um jornal, o jornal Correio Paulista, que é um jornal que circulava, um dos jornais que circulava na época do Segundo Império Brasileiro, na época do Segundo Reinado, que é um jornal, inclusive a circulação dele data de 1879, observe que nós já estamos aí em um processo abolicionista em curso. A primeira lei abolicionista que funcionou no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, datada aí de 1850. E aqui nós temos, é interessante, que os jornais da época do Império, eles eram utilizados também, né, naqueles espaços de anúncios,
eles eram utilizados também para falar, né, sobre o quê? Para anunciar escravos que haviam fugido, ou escravos fugitivos. É o que se tem aqui nesse anúncio. Olha só, vamos lá. No dia 8 de outubro do ano próximo, passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do senhor ou do doutor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José. Olha só o perfil do escravo. Eles colocaram também lá no jornal. Pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, para poder você identificar facilmente, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente, do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso, que era uma tentativa de você identificar, e assim que você identificasse, você iria prender esse escravo e levar ele ao seu dono. Você receberia até recompensa. Olha só, continuando aqui o anúncio no jornal. Intitula-se forro. Interessante isso. Intitula-se. Não é que ele seja, ele é um escravo. Porque quando ele diz que esse escravo intitula-se forro, forro o que é? Livre. A palavra forro é a ideia de liberdade. Então, intitula-se forro, ou seja, ele, aquele negro, escravo, a do doutor Francisco, ele se diz, olha só, ele se diz que é livre. Aí ele continua. E quando fugiu a primeira vez, interessante, ó, quando ele foge a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Ou seja, ele se intitulou um negro livre, com certeza colocou um sapato, porque descalço sinalizaria que ele ainda era escravo, e ele chegou numa fazenda X, que é a fazenda Capivara, e lá se anunciou como um negro livre, e evidentemente, para poder arrumar o quê? Um emprego. Um emprego como homem livre. Então, a atitude desse escravo é uma atitude de resistência. Isso é uma forma dele resistir à escravidão. Ou seja, ele vai procurar um trabalho, um ofício, como homem livre, ele vai à procura de um ofício, ele vai à procura de um trabalho, como homem livre. Isso é uma forma dele o quê? Dele resistir à escravidão. Porque a partir do momento que ele está ali, considerado como negro livre, trabalhando numa estrutura de trabalho assalariado, de mão de obra assalariada, então ele está resistindo à escravidão. Ele resiste à escravidão. Aí ele continua. Quem aprender e entregar ao seu senhor, lá no amparo, ou recolher a cadeia, né? Em qualquer parte será, tá vendo? Bem gratificado. Então o senhor vai pagar. Né? Isso era uma prática comum. Certo? Você vê senhores anunciando em jornais fuga de escravos e recompensa para quem pudesse devolvê-lo. E protestasse com todo o rigor da lei contra o que fazer o acoite. Ou seja, o senhor, ele ainda diz que iria, conforme a lei, entrar na justiça com aquela pessoa que acoitar, que esconder, evidentemente, esse escravo fugido. Ok? Então vamos ver o comando aqui. Olha só que ele nos coloca. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, ou seja, aqui no Império, qual a estratégia, né? Tá vendo? Qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Então, qual a estratégia que esse negro utiliza? É justamente o quê? A questão relacionada à criação de relações de trabalho. Essa é a estratégia. Então, ele vai estabelecer uma outra atividade como homem livre, ele vai em busca de uma nova relação de trabalho como uma forma de resistir à escravidão. Então, não se resiste à escravidão só fugindo, né? Só se formando quilombo, só se cometendo suicídio. Interessante esse texto, porque ele mostra a diversidade
de instrumentos de resistência contra a escravidão. E uma delas é essa. Alguns escravos resistiam buscando novas relações de trabalho, se vendendo como homem livre em novas relações. Então, resposta letra A. E aqui nós temos a nossa quarta questão, também do Enem, que vai nos colocar o seguinte: nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários de escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais, pelo recrutamento sem permissão. Conseguimos levantar em ocorrências policiais de 1867, então nós estamos aqui dentro do Segundo Império, Segundo Reinado, na província do Rio de Janeiro, 140 casos de escravos aprisionados e remetidos à corte para ser enviados aos campos de batalha. Olha só. É evidente que o contexto, ele nos fala da participação de escravos negros na Guerra do Paraguai. Observe que se utilizou, na época, um discurso oficial por parte do governo e até mesmo dos senhores dos voluntários da pátria. Só que, na verdade, o que se chama de voluntários da pátria são negros, escravos, que são forçados pelos seus senhores a ir em seu lugar para a Guerra do Paraguai. Negros que eram utilizados como escudo humano. Negros que se oferecia a liberdade, caso eles retornassem. Caso eles retornassem. Caso eles conseguissem voltar, a liberdade seria assegurada para eles. A alforria, como se dizia na época. O detalhe é que se desconstrói o texto, ele desconstrói claramente a ideia, aquele mito dos voluntários da pátria, que na Guerra do Paraguai tivemos um exército brasileiro composto de voluntários da pátria. Quando você olha para esses negros que foram para a Guerra do Paraguai, na verdade eles foram forçados pelos seus senhores a ir para a Guerra do Paraguai. Então eles não são voluntários da pátria. Pelo contrário, você tem uma imposição por parte dessas elites escravagistas no Brasil imperial, do Segundo Reinado, para que eles pudessem, evidentemente, se fazer presente ali na Guerra do Paraguai. E aí nós temos claramente a questão do enunciado, né? Do comando, desconstruindo o mito dos voluntários da pátria. O texto destaca o descontentamento com a mobilização para a Guerra do Paraguai, expresso pelos grupos de quem? O descontentamento expresso pelos grupos de quem? O grupo, basicamente, senhores, que perdiam seus investimentos. Então, alguns senhores, inclusive, chegavam até mesmo a reclamar, que eles estavam perdendo seus investimentos na medida que esses negros escravizados iriam para participar ali da Guerra do Paraguai. E é importante observar que mesmo alguns senhores simplesmente colocando esses negros de uma forma forçada para ir, mas eles ainda reclamavam que o Estado brasileiro teria que indenizá-los, porque eles estariam perdendo um bem, uma propriedade. Que, por sinal, essa foi uma das questões que, de certa forma, acabou atrapalhando o processo abolicionista, fazendo com que o processo abolicionista no Brasil fosse lento, fosse gradual. Se nós analisarmos a abolição da escravidão no Brasil, historicamente ela foi um processo lento e gradual. E uma das questões que acabou atrapalhando esse processo abolicionista foi o fato de muitos senhores consideraram o negro na época como o quê? O seu escravo como bem e uma propriedade. E vão, inclusive, exigir indenização do Estado brasileiro a partir ali da Lei Áurea. Ok, galera? Então, aqui nós temos a resposta, que corresponde à Guerra do Paraguai. Letra E, senhores, pela perda do investimento em mão de obra. Beleza? Então, resposta, letra E. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, valeu!
E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, discutindo aqui com vocês algumas questões, alguns itens e questões dos vestibulares do PAES UEMA e do Enem. Nossa aula de hoje, nós iremos abordar questões sobre a Primeira República Brasileira. Essa Primeira República, que na verdade, ela tem várias denominações, né? Um período que vem aqui de 1889, a partir da proclamação dessa república, inclusive de forma golpista, e ela vai se estender até o movimento de 1930, um movimento que vai colocar Vargas no poder. Esse período ele também é chamado, apesar de uma república da espada ali, com a presença de militares no primeiro momento, mas esse período ele também é conhecido como república oligárquica, né? A república do café com leite, ou do café, como prefere alguns outros estudiosos, a república dos coronéis, né? A república basicamente aí a das grandes oligarquias, principalmente de São Paulo e Minas, da política dos governadores, do convênio de Taubaté, a república de diversas revoltas, insurgências, né? Como a vacina, a chibata, o movimento de Canudos, contestado, tenentismo, a chamada Primeira República Brasileira. E a primeira questão que nós temos aqui, que caiu da UEMA, uma questão bem recente, caiu na prova de 2021, ela nos mostra uma pequena imagem, né? Inclusive fazendo uma imagem irônica, em relação ao médico sanitarista da época, da discussão do tema, que é a época da revolta, da chamada revolta da vacina, no Rio de Janeiro, e o médico sanitarista é como se fosse um ministro da saúde hoje. Na época era o Oswaldo Cruz, né? E o Exército mata mosquito. Isso aqui, na verdade, foi o jornal O Malho, que essa imagem ela foi reproduzida por opositores do presidente Rodrigues Alves. Na época, quem era presidente do país era Rodrigues Alves, e até mesmo do prefeito do Rio de Janeiro, na ocasião, que era o Pereira Passo, né? Então, isso aqui é uma imagem produzida, inclusive, pelos chamados republicanos jacobinistas, que tentaram, inclusive, se aproveitar da revolta da vacina, que foi um movimento popular, mas houve uma tentativa de aproveitamento político por parte desses setores dos republicanos jacobinos. E aí fazendo críticas ao governo, né, colocando imagens, charges interessantes, que nós temos aqui, como eles nos mostram. Codinome dado aos funcionários da saúde, em confronto com os manifestantes populares na época da revolta da vacina. Observe que nós estamos diante de um movimento que ele tem um caráter popular. Um movimento que ele se dá contra o arbítrio governamental. A revolta da vacina não é um movimento negacionista. Esses setores não estão negando a vacina. Os setores estão se revoltando contra as atitudes arbitrárias do governo. Afinal de contas, essa vacinação ela está sendo realizada de uma forma autoritária. E ela está sendo realizada em um momento em que a cidade do Rio de Janeiro ela passa por um processo de reurbanização, de revitalização urbana, onde estão se destruindo diversos cortiços no centro da cidade e na área portuária do Rio de Janeiro, que era então capital federal, que era a capital do país na época. Então o Rio de Janeiro passa por um processo de reurbanização, cortiços estão sendo derrubados, inclusive com os moradores dentro. O governo não faz uma relocação dessas pessoas. Aí vem acompanhado de um programa de vacinação obrigatória, onde não existe, inclusive por parte do governo, nenhum tipo de quê? Nenhum tipo de preocupação em instruir, em conscientizar a importância da vacinação para erradicar uma série de doenças que na época estavam presentes naquela sociedade, no começo do século XX, em um momento que nós temos uma sociedade ainda de padrões morais muito conservadores, e os agentes sanitaristas, na verdade, eles invadiam literalmente a casa do indivíduo,
obrigavam as mulheres que estavam nessas casas a tirar roupa para poder aplicar a vacinação. Além disso, nós temos uma população que grande parte dela está desempregada, ganha baixos salários, ou seja, as condições socioeconômicas dessa população também não são adequadas. Então isso tudo vai gerar insatisfação e essa população ela vai para as ruas. Ela vai para as ruas lutar justamente contra esse arbítrio governamental. Lutar contra essas questões até mesmo de ordem moral que vão estar presentes. Apesar do governo ter reprimido violentamente, essa população, inclusive, ela montou barricadas contra as tropas do governo. E o próprio governo, ele acabou cancelando o processo da vacinação obrigatória. Então, olha só, e aí vem o pequeno fragmento aqui, logo acompanhado do comando, porque as questões da UEMA, elas vêm nessa pegada, e que ela diz o seguinte: a revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904. Seu estopim foi a campanha de vacinação em massa da população, efetivada pelo governo federal, que era o presidente Rodrigues Alves, na época, após a lei que estipulou a vacina obrigatória contra a varíola, que era uma das principais epidemias que matava milhares de pessoas ali na cidade do Rio de Janeiro. Essa insurreição, essa revolta, essa insubordinação urbana tem causas mais profundas, entre as quais pode ser destacada, olha só, causas mais profundas. Aí você vai para as reformas urbanas, como nós falamos ainda há pouco. Olha aqui, ó, na letra B, as reformas urbanas, com demolição das habitações populares, os cortiços, e o deslocamento das pessoas para morros à margem da cidade. Foi o que acabou acontecendo, porque o governo não fez nenhum programa na época de recolocar essas pessoas dos cortiços que estavam sendo demolidos em outras áreas. Então, qual foi a saída de muitos deles? Ir para os morros, no Rio de Janeiro. Então, resposta, letra B de bola. Ok? Nós temos uma outra questão também recente, que caiu aqui na UEMA, 2021, uma imagem que nos mostra um dos principais líderes religiosos messiânicos que se teve no Brasil do início do século XX, que liderou um movimento no Nordeste, no sertão nordestino, um movimento que teve um caráter messiânico, um caráter comunitário, um caráter de liderança espiritual, onde os seguidores de Antônio Conselheiro, que nós estamos olhando para a imagem aí bem em cima, os seguidores de Conselheiro, muitos os consideravam, inclusive, como uma reencarnação de D. Sebastião. Então nós temos, dentro do movimento de Canudos, um culto ao sebastianismo. Canudos, como coloca o professor Boris Fausto, é um movimento espiritual, de liderança messiânica, mas com simplesmente um caráter, o quê? Uma carência social. Canudos tem uma carência social muito grande. Observe que os seguidores que vão se instalar no Arraial de Canudos, esse arraial comunitário, esses seguidores, eles estão ali buscando o quê? Justiça social. Eles estão ali buscando o quê? Combater a questão relacionada à prostituição, ao alcoolismo. Eles estão buscando se libertar da exploração dos coronéis no interior do Nordeste. Eles buscam em Canudos uma liderança espiritual. E Antônio Conselheiro, por mais que ele tenha convicções monarquistas, mas por uma questão muito mais religiosa, é preciso olhar que Antônio Conselheiro, ele lidera um movimento que é um movimento popular, um movimento messiânico, um movimento que vem com uma proposta, evidentemente, o quê? A comunitária. Um movimento onde ali há um trabalho cooperativo, onde as pessoas vivem em regime de mutirão, onde ali eles se autogovernam. Antônio Conselheiro é uma liderança espiritual, mas existe um autogoverno. Então é uma estrutura comunitária. Olha só, a Guerra de Canudos foi um conflito
que envolveu milhares de sertanejos pobres. E o Exército Republicano Brasileiro no Nordeste da Bahia, entre 1896 e 1897. A comunidade do Arraial do Belo Monte, que é o Arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, retratado em primeiro plano lá na imagem, representou uma nova experiência social no sertão, que é uma experiência comunitária. Não é comunista, não é anarquista, é uma experiência comunitária. Considerando a organização, olha o comando, ó, considerando a organização social de Canudos, pode-se afirmar que essa era uma sociedade. Muitos alunos, inclusive da época, chegaram a marcar a letra D, socialista, de rígida estratificação. Como assim socialista com rígida estratificação? Com desigualdade? Se ali eles buscam, evidentemente, o quê? A luta por justiça, a luta pela igualdade. Então, que se tem uma estrutura comunitária de trabalho cooperativo, baseado no mutirão, como modelo de governança de autogestão. Então, resposta, letra B de bola. Ok? Muito bem. Vamos lá. Terceira questão. Essa aqui já vem caindo no Enem. Olha só. Com direitos civis, mas sem direitos políticos, além das mulheres, milhões de camponeses iletrados, em sua maioria não brancos, no contexto altamente racista e racializado, milhares de imigrantes estrangeiros, recém-chegados, e de ex-escravos, recém-libertos, não deixaram, apesar disso, de agir politicamente e de influir decisivamente no devir da República em formação. E, de certo, o Matos, né, que é a Lilia Schwartz, que vai, basicamente, ele vai buscar, inclusive, uma citação da Lilia Schwartz. Então, esse fragmento desse estudioso, na verdade, ele nos mostra que, apesar de analfabetos, brancos pobres, negros ex-escravos, apesar deles não terem cidadania, mulheres, que a cidadania não é garantida pela Constituição de 1891, que é a Constituição Republicana. A Constituição de 1891, apesar dela ter aumentado o número de eleitores, e aumentou, se comparado à Constituição de 1824, mas a Constituição de 1891, ela não ampliou a cidadania no Brasil. Porque essa Constituição, por mais que ela venha garantindo o sufrágio universal, mas esse sufrágio universal, ele tem uma série de restrições. Ele não envolve mulheres, ele não envolve analfabetos. Então, se você analisar mulheres e analfabetos, nesse momento, não poderiam participar do processo eleitoral brasileiro, pela Constituição de 1891, pela Constituição aqui implantada no começo da Primeira República. Mas apesar de não participarem da cidadania, esses setores se envolveram em diversos movimentos questionando essa República, questionando essa República que se foi implantada dentro de discurso de progressismo, de cidadania, que veio comprometido em garantir a cidadania para todos os brasileiros, o progresso. Quando nós olhamos um movimento como Canudos, contestado, olhamos também para um movimento como, por exemplo, o movimento ali no Rio de Janeiro, como a revolta, por exemplo, da Chibata, a revolta da vacina, o próprio cangaço, apesar das suas contradições. Então, o movimento operário foram movimentos que questionaram essa República, apesar de não terem a cidadania garantida. E acabaram participando de diversos movimentos de subordinação contra esse Estado republicano. O meio pelo qual, olha o comando, um meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania, nas primeiras décadas do regime político mencionado, foi o quê? Então, qual foi o meio que eles procuraram exercer a sua cidadania? Através de levantes. Então, a partir do momento que esses grupos participam dessas manifestações, como Canudos,
como contestado, como chibata, né, vacina, movimento operário. Então esses grupos eles estão participando do processo da cidadania, porque eles são brasileiros. E eles estão buscando melhorar suas condições de vida. Eles estão buscando se libertar até mesmo de injustiça social, buscando espaço, direitos. Então eles participam através de manifestações, ou seja, irrupção, surgimento de levantes populares espontâneos. Então, resposta, letra D de dado. Ok? Muito bem. Uma outra questão aqui, que caiu no Enem, também bem atual, 2021, e que o fragmento fala o seguinte: em fins do século XIX, a explosão da exploração do látex, goma elástica amplamente empregada na fabricação de correias de transmissão nas máquinas, de batentes, de encampamentos de fios elétricos, que tanto propiciaram a expansão das comunicações e da transmissão de energia, além de ser utilizados na fabricação de pneumáticos, fez com que se desenvolvesse na Amazônia brasileira, colombiana e boliviana, o fenômeno que no Brasil ficou conhecido como a correria, prática de correr atrás dos indígenas para matá-los e assim dominar seus territórios para produzir o látex. Então, olha só, o fragmento do Gonçalves, ele vai nos reportar a um dos momentos de surto econômico que nós tivemos no final do Império e no começo da Primeira República Brasileira. O momento do surto da borracha. O momento do surto da borracha na região amazônica. O momento em que as elites de seringueiros ocuparam aquela região, exploraram uma mão de obra barata, a borracha brasileira, que num curto período de tempo, aproximadamente aí 20 anos, ela conseguiu chegar no mercado internacional. Os maiores compradores eram a Inglaterra, principalmente por conta da indústria automobilística. E o que se observa é que essa borracha, a chegada desses seringueiros naquela região amazônica, foi fundamental se exterminar, se praticar o genocídio dessas sociedades indígenas, para que eles pudessem ter acesso, na verdade, a essa matéria-prima. Então, para ter acesso à matéria-prima, ao látex, para que pudesse se ter esse momento basicamente de boom ou de explosão da economia da borracha no final do século XIX e no começo do século XX, precisou simplesmente se exterminar e até mesmo se subjugar esses povos indígenas, povos originários da região. Observe que isso acontece até hoje. A mineração, por que ela ganha basicamente terreno e muito campo na região amazônica? Quer dizer, ela está ganhando terreno, ela está ganhando campo, porque ela está o quê? Explorando, subjugando ou praticando o extermínio de sociedades indígenas. Você faz uma comparação, o que é a mineração na região amazônica atualmente e com aqui o momento da borracha, no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, então observe que, na verdade, esses povos originários, eles estão sendo subjugados, eles estão sendo explorados, eles estão sendo dizimados, como uma forma de favorecer esses setores econômicos, como favoreceu aqui essa elite, basicamente, de seringueiros. Então lá vem um comando. No momento histórico apresentado, que é o momento aqui da economia da borracha, o sistema produtivo amazônico mencionado, que é a borracha, ficou marcado pelo quê? Ficou marcado pela subjugação de povos originários, principalmente desses povos indígenas. Então, resposta certa, letra A. Ok, galerinha? Beleza? Resposta, letra A, subjugação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!
Salve, salve, galerinha! Sou o Marcos Vinícius, o teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, da nossa plataforma, né, galera? Para dar continuidade a esse projeto, que é um projeto maravilhoso e voltado para ti, estudante maranhense, mas para ti, estudante de todo o Brasil, que vai estar utilizando aí as redes sociais, as diversas redes sociais, para nos alcançar, tá? Nós estamos fazendo aí uma mega revisão, tá certo? Dos nossos dois principais certames, tá? O nosso PAS, da nossa UEMA, e o Enem, né? O Ensino Nacional do Ensino Médio, o Exame Nacional do Ensino Médio, melhor dizendo, né? Estamos aí com uma série de aulas, 24 aulas, só para tu ter noção por disciplina, tá? Selecionamos as principais temáticas que são cobradas nesses certames, tá? E vamos ter uma série de resolução de questões sempre muito atualizadas. Demos aí prioridade para as questões mais recentes, galera, tá? Para além de analisar as temáticas cobradas, a estrutura, como essas questões elas são aí, né, abordadas, para que tu tenha todos os meios necessários para chegar na tua prova e, ó, gabaritar, alcance teu objetivo. E hoje, galerinha, nós vamos trabalhar uma temática deveras importante, que eu posso logo te afirmar. É uma temática que basicamente cai todo ano, principalmente aqui no Enem, galera, tá? A UEMA também aborda muito, mas o Enem principalmente. Nós vamos falar hoje, galera, sobre problemas, tá, envolvendo a nova ordem mundial. Como assim, Marcos? Nós vamos falar sobre as problemáticas do mundo que vão acontecer após o final da Guerra Fria, ou seja, do final, né, final da Guerra Fria de 1991, 92 para frente. Ou seja, os problemas atuais, tá? Que são diversos aí, como por exemplo terrorismo, migração, desigualdade socioeconômica, fome, ou seja, são uma série de problemas mundiais e regionais que o Enem, né, adora abordar e a UEMA também. Agora eu quero te passar uma dica importante sobre essas duas bancas antes de nós começarmos essa resolução de questões. Em relação ao Enem, se você já deve ter feito uma pesquisa rápida, você sabe que as questões do Enem, elas vêm de um banco de dados, onde essas questões são elaboradas com um tempo de antecedência, tá? Então, uma dica que eu dou para ti. Enem desse ano, por exemplo. Marcos, vai cair, por exemplo, questões muito recentes que aconteceram, por exemplo, há 3 meses antes da prova? Muito dificilmente, galera. Tendência é que não caia. Por quê? Porque esse banco de questões já foi elaborado. Pode cair alguma coisa, mas relativa já a questões anteriores. Vou te dar um exemplo rápido aí, guerra da Rússia, da Ucrânia. Marcos, pode cair no Enem desse ano questões muito recentes agora da questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que estão acontecendo agora. Muito difícil. Mas pode cair sim questões relativas à Rússia e à Ucrânia, pegando o contexto da Guerra Fria, né, pegando o contexto, por exemplo, de armamento bélico nuclear, que é sempre uma preocupação. Pode cair questões relativas à Crimeia, uma questão que aconteceu já em 2014, né, que a Rússia anexou esse território que era ucraniano. Então, muito atenção nisso. Essa é uma diferença para o EMA. Por quê, Marcos? Porque a prova da UEMA, do PAS, ela é elaborada anualmente. Então, se você for prestar atenção, as questões que envolvem atualidades, elas são questões mais recentes. Inclusive, a última prova da UEMA, que ocorreu esse ano, ela já vinha cobrando questões do conflito entre Rússia e Ucrânia, falando, por exemplo, a questão do gás natural, da dependência da Europa acerca do gás natural russo-ucraniano. Fechou? Então, muita atenção nessas dicas. Sem mais delongas, para a gente começar, passando algumas dicas importantes, bora respirar, ó. Oxigênio teu cérebro. E vamos para cima, que aqui tem muita coisa bacana, tem muito sucesso. Tu já sabe das outras aulas, se você está assistindo, é a primeira aula, a gente está utilizando uma estratégia de resolução de questões baseada na, primeiramente, análise do comando, para depois analisar o texto motivador. Tá? Rapidamente explicando as questões, tanto da UEMA, mas principalmente do Enem, elas vão ter uma estrutura de prova, baseada em um texto motivador, comando da questão e após as alternativas. Tá? E uma estratégia é, antes de lermos o texto motivador, vamos entender o que é o comando, para que a gente possa já ter um direcionamento do que procurar naquele texto. Fechou? Então, vem para cá, olha aí o que o comando te diz, questão do Enem 2021, última prova do Enem recente. Ela diz o seguinte: a condição de transitoriedade, ou seja, uma condição temporária, dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre. Duas coisas importantes que eu quero te citar. Primeiramente, conceitual. Marcos, o que é um refugiado? Galera, refugiado é todo aquele imigrante que sai do seu local de origem, tá, por ameaça direta à sua vida. Tá? Normalmente por perseguições políticas, religiosas, fugindo de guerra. Tá? Um exemplo, por exemplo, um exemplo rápido, são pessoas da Síria,
que estão migrando para o Brasil, fugindo da guerra que esse país vive, tá? Então não confunda. Quando a gente fala migrante, é aquele que migra de um ponto para outro buscando melhores condições de vida, mas não existe uma ameaça imediata, né, à sua vida ali, diferentemente do refugiado. Esse ali está fugindo, ou seja, se ficar no seu país, ele corre um risco direto de perder a sua vida num curto espaço de tempo. Fechou? E o segundo ponto agora, analisando a questão. Tá? Ele está falando sobre essa condição transitória que os refugiados têm no Brasil, que o texto vai te dar uma associação. Né? Ou seja, vão ter duas características ali importantes que o texto vão te identificar, que vai caracterizar essa transitoriedade dos refugiados, que pode ser ascensão social ou burocracia estatal, miscigenação étnica e limites fronteiriços, desqualificação profissional e ação policial, instabilidade financeira e crises econômicas ou desenraizamento cultural e insegurança legal, tá certo? No caso, a jurídica. Vamos então para a questão, vamos para o texto, né? Grifa, eu já te falei em outras palavras, em outras aulas, mas muito importante. Questões do Enem, grifa os termos importantes. Grifaria ali, ó, associação entre quê? Vamos lá, vamos para o texto. Olha o que o texto te diz com calma. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, tá? Provisoriedade e temporalidade, questões temporárias. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. A transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal. Opa, aí tu já vai grifando. O que é uma posição marginal? Que fica ali à margem da sociedade. Entenda ali diretamente como, de certa forma, um tanto quanto excluídos ou em segundo plano. Tá? Continuando. Tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora. Opa, veja bem, vou ler de novo. Assentada em termos identitários, né, pela falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora. Ou seja, tem uma diferença ali claramente cultural, né? Ou seja, eles não têm ali essa mesma identidade, né? É a primeira coisa que faz com que esses refugiados fiquem em segundo plano. E ele continua. E nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade, de quanto em termos jurídicos. Opa! O Enem complicou, botou um texto meio complicado, né? Introjetados por códigos partilhados com a comunidade enquanto termos jurídicos. Isso, galera, é a lei, tá certo? Esses códigos partilhados são as regras, são a lei que são partilhadas pelo quê? Pela ordem jurídica, ou seja, está dizendo que esses refugiados ficam, no primeiro momento, à margem da sociedade temporariamente por não terem uma identificação cultural e por não estarem, de certa forma, totalmente inseridos, né, nos meios, nos códigos jurídicos, ou seja, a lei que os protege totalmente, beleza? Aí ele continua. A deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem. O que seria um cidadão? É aquela pessoa que tem o direito, né, de cumprir, no caso, não apenas cumprir, mas ter também o acesso aos direitos que a sociedade que você chega, né, te propicia, como, por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, segurança, dignidade. Tá? Então o texto está te dizendo isso, quando o cara chega aqui, ele fica à margem do processo cultural e também desse processo jurídico, né, de acesso às benesses da sociedade garantidas por lei. Tá? Aí ele continua, né? A menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem e portar o status de refugiado no país receptor. Então eu te identifiquei aí dois pontos muito claros. Tá? Quais são aí esses elementos que vão associar o refugiado? Muito claramente, né? Uma dificuldade ali de insegurança cultural e de insegurança jurídica, galera, tá certo? Olha aí nas alternativas, tá? Então, a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre quê? O que faz esse refugiado ser considerado ali transitoriamente, né? Ficar à margem da sociedade temporariamente? Seria o desenraizamento cultural e a sua insegurança legal, ou seja, as leis que não o protegem enquanto naquele momento. Fechou? Fácil? Facinho, né? Uma questão que tu precisa ter paciência, mas com calma, grifando os termos, tu consegue responder. Bora evoluir. Questão de 2021 também, questão da prova 2. Texto motivador, ainda não vou ler ele contigo. Ele diz o seguinte: um empecilho para a autodeterminação da nação em questão é o quê?
Primeiramente, Marcos, o que seria ali essa autodeterminação da nação? Ou seja, tu tem, galera, né, principalmente a dita soberania sobre o território. Vamos pegar, por exemplo, o que forma o Estado brasileiro. São 3 elementos muito claros, galera, tá? Anota aí. Formação do Estado. Primeiro elemento, povo, o ente humano, tá? Segundo, nós temos o território, a base física onde esse povo estará assentado. E o terceiro, nós temos ali a soberania, né, que exercida através do governo, onde essas pessoas vão poder estabelecer os códigos partilhados para poder se organizar e conviver. E este governo soberania, ele precisa, além de ser respeitado internamente, ele precisa ser respeitado externamente. Vou te dar um exemplo rápido aqui de uma problemática sobre essa, que está acontecendo agora, é em relação à Rússia e à Ucrânia. O que a Rússia está fazendo? Ela está violando o direito de soberania, por exemplo, do Estado ucraniano, invadindo esses territórios e aplicando aí um referendo, de certa forma, pelo que se vê na mídia internacional, forçando a população ucraniana a votar a favor desse referendo da separação do território ucraniano e a anexação ao território russo. Então, ali, por exemplo, está havendo um desrespeito claro à soberania, ao respeito, né, dessas populações nesse território. Ou seja, estão querendo, na prática, anexar o território, parte do território ucraniano, ao território russo. Tá? E aí, galera, quando nós temos este elemento, nós formamos a chamada nação, que dá o sentimento de nacionalidade. O que seria essa nação, Marcos, e essa nacionalidade? É o sentimento identitário de pertencimento a um grupo e, principalmente, de identificação. Vamos pegar, por exemplo, a nacionalidade brasileira. Você vai perceber que mesmo do norte para o sul, existem elementos comuns que nos identificam, como, por exemplo, o idioma, como, por exemplo, a nossa miscigenação étnica, né? Os valores da nossa sociedade. Eles vão identificar essa população brasileira como um todo, os aspectos culturais. Um exemplo fácil para tu perceber, galera, o futebol. Futebol, samba. Você pode ser brasileiro aqui do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, mas se você chega no exterior, quando você fala que é brasileiro, as pessoas, Pelé, Ronaldo, samba, né? Já faz aquela identificação de traços culturais presentes em todo o país. Isso, galera, tá? É o que nós vamos definir enquanto essa nação, essa identidade. E vão ter povos no mundo que ainda não alcançaram esse status, tá certo? Vamos ver o que o texto vai te dizer sobre isso. Voltando, aí ele começa. O nacionalismo curdo. Para bem aí, tu já grifa o termo. Ele está se referindo à população curda, galera, tá? Eu já vou falar para ti um pouquinho sobre ele, mas vamos ler um pouquinho do texto. Então, o nacionalismo curdo, essa identificação curda, é um nacionalismo muito antigo, ou seja, ele está dizendo que essa identificação entre essas populações curdas já existe há bastante tempo. Os curdos são um povo que tem uma língua própria, olha aí, ó, uma cultura, uma história, uma tradição, existe um elemento que os identifica, tá certo? O Kurdistão já existe no papel, abre aspas, tá certo? O objetivo da população curda, os curdos, tá? Anota bem aí. Curdos são considerados a maior nação sem pátria, ou seja, a nação sem território do mundo, tá? Existem aproximadamente, estima-se aí, que mais de 20 milhões de pessoas que se identificam como curdas, tá? Mas não possuem um país próprio para dizer que é seu, tá? E esse país, como o próprio texto já diz, ele já existe no papel. Na teoria, tá certo? A população curda já tem a ideia de onde será esse país, onde será esse território, tá certo? E esse nome desse território é chamado de Kurdistão, tá? Onde é que ele vai estar situado, Marcos? Se isso acontecer algum dia, tá? Na região do Oriente Médio, galera, tá? Entre países da Turquia, do Iraque, do Irã e da Síria, tá certo? Eu vou já te mostrar uma imagem sobre isso aí para te exemplificar melhor, beleza? Vai estar situado nessa região. Então volta para cá. O Kurdistão já existe no papel, num tratado no início dos anos 20, mas que depois foi quebrado porque não interessava nem aos turcos, nem ao Irã, e principalmente à Grã-Bretanha e à França, né, as potências ali colonizadoras dessa região, que eram potências dominantes na região. Então o nacionalismo curdo é consequência dessa história, ou seja, essa população tem uma identificação, mas eles não possuem seu Estado próprio para dizer que é seu. E a questão está querendo dizer justamente isso, né? O empecilho para que essa autodeterminação da nação em questão aconteça é principalmente por quê? Porque essa população curda ela vai estar espalhada por vários países, como eu te citei. Turquia, Iraque, Irã, tá certo? Também na Síria, tá? Inclusive na Turquia existe do próprio governo um movimento anticurdo, tá? Por quê? Se o Kurdistão vier a se formar, nós teremos aí, galera,
a fragmentação de estados já existentes, como, por exemplo, a Turquia, vão perder território. E nenhum país hoje, em sã consciência, gostaria de perder território, porque território representa perda de riqueza, tá certo? Então, a grande dificuldade hoje da população curda, além das questões, né, geopolíticas, é uma questão também de unidade dessa população em um espaço fixo. Tá certo? Então, se você for ver bem aqui, a nossa resposta aí, galera, seria justamente, tá certo, a letra D, a distribuição da população por diferentes países, tá? Antes da gente mostrar o gabarito, eu só quero te mostrar no mapa, tá certo, onde será localizada historicamente a área do Kurdistão, entre a Turquia, que pega a maior parte do território, a Síria, o Iraque, o Irã e também uma pequena parte ali da Armênia, população curda, tá? Vale a pena ler a população curda, principalmente uma outra dica de vestibular, dá uma lidazinha sobre a atuação curda na Guerra da Síria. Eles têm um papel muito importante, tá? Então, nosso gabarito aí é a letra D de Deus. Fechou? Bora responder mais uma questão. Questão bacana aí também, que cai muito nas duas provas. Questão do Enem, desculpa, a questão da UEMA do PAS, agora recente, caiu nessa última prova que foi aplicada, 2022. Texto motivador. Não vou ler esse texto agora, tá? Vamos lá. Eu tenho uma imagem, população ali se manifestando. Vamos entender aí o que o comando te diz. Ele fala o seguinte: as características das disputas territoriais e dos conflitos que envolvem a questão da Palestina são. Antes, rapidamente, da gente ler essas alternativas, eu quero te situar algumas coisas importantes, tá? E eu vou te mostrar, inclusive, aqui a imagem. O território da Palestina, antes da década de 40, tá, só era ocupado ali por muçulmanos. Existe um processo histórico por trás, a questão da diáspora judaica, do sionismo, tá certo? Que foi um movimento que defendeu a volta, o retorno dos judeus à sua terra prometida, que era justamente a região, tá certo, ali da Palestina, que agora estava ocupada por muçulmanos. Mas o que acontece? Após o final da Segunda Guerra Mundial, galera, a ONU é criada, e uma das primeiras determinações da ONU é justamente tentar solucionar esse conflito, e ela resolve, tá certo, em meados ali de 44 para 45, criar o Estado de Israel, dividindo a região, tá, da Palestina em duas. Uma parte desse território ficaria agora com um novo Estado chamado Israel, o Estado dos Judeus, e a outra parte ficaria, tá certo, com os muçulmanos, tá, com os islâmicos, no caso, com os palestinos, que ficou dividido em duas partes, diga-se de passagem, território separado. A famosa faixa de Gaza, tá certo? E do outro lado tu tem a região da Cisjordânia, ambas regiões palestinas. E um elemento central entre elas, disputa entre esses dois povos, é a cidade de Jerusalém, que ficou determinada inicialmente como uma área internacional, ou seja, de ambos os povos. O que a gente vai perceber após a criação do Estado de Israel? Um movimento expansionista, tá certo? Feito pelo Estado de Israel, principalmente em direção aos territórios palestinos. Se você for dar uma analisada, eu te recomendo dar uma lidazinha mais aprofundada, como, por exemplo, os movimentos de Israel, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, tá certo? Nós vamos ter conflitos como, por exemplo, o dia do Yom Kippur, tá certo? A própria Intifada, tá? Que foram movimentos aí que aconteceram, mas que levaram como consequência a expansão do Estado judaico, do Estado de Israel, sobre territórios da Palestina e até de outros países como o do Egito. Tá certo? Mas o que a gente vai perceber claramente é que nós vamos ter uma expansão do Estado de Israel sobre as áreas da Palestina e, principalmente, uma tomada para si da cidade de Jerusalém. Tá bom? Questão importante. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto aqui. Então, essas manifestações elas vão estar muito baseadas nisso. Tá certo? Eu tenho um texto motivador, ele vem dizendo aqui, ó, no mês de maio de 21, houve uma série de conflitos entre Israel e o Hamas, grupo palestino que faz oposição armada ao grupo israelense. As razões imediatas nesse caso foram os despejos de famílias palestinas do bairro de Jatara, né, de Jerusalém Oriental, e a proibição feita de um grupo de palestinos de entrar no complexo da mesquita, ou seja, essa expansão territorial. Eu vou logo para as alternativas aí, tá, por uma questão aqui rápida para responder essa questão contigo. Aí ele diz o seguinte, ó, quais são as características desse conflito? Letra A, aprovação da ONU para a expansão do território israelense. Opa, galera, para bem aí. A ONU criou o território de Israel, mas ela não aprova essa expansão territorial que Israel faz sobre o território da Palestina. Só aqui, galera, tu já teria essa questão errada. Letra A já foi. Vamos ver a letra B. O principal motivo aí, né, que envolve essa questão da Palestina é a resistência por parte de Israel em aceitar as determinações da ONU que dão à Palestina o direito sobre a faixa de Gaza e sobre a Cisjordânia e sobre Jerusalém Oriental, o que leva à adoção de políticas constantes de assentamentos israelenses no território palestino. Correto, galera, tá certo? O nosso gabarito é aqui,
é a letra B, foi o que eu te expliquei. Então é isso aí, galera. Plataforma Gonçalves Dias, um abração e valeu! Salve, salve, galerinha! Eu sou o Marcos Vinícius, sou o teu professor de Geografia da Plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade, galera, esse projeto que está fazendo aí muito sucesso, tá certo? Um projeto fenomenal, mais um, né, da Plataforma Gonçalves Dias. Um preparatório, uma grande revisão para ti, estudante, maranhense de todo o Brasil, das questões do PAS, da nossa UEMA e do Enem. Uma série de aulas, né, galera, baseada em muita resolução de questões aí, das principais temáticas que ambas as bancas cobram, tá certo? E, claro, passando muita dica para ti, para na hora que tu chegar na tua prova, tu ter tranquilidade, ter muita estratégia e chegar lá e, ó, gabaritar na prova e alcançar os teus objetivos, alcançar a tua aprovação. Porque essa aqui é a nossa missão, é a missão da Plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, hoje a gente vai falar de uma temática que nós já falamos, tá certo? Uma temática muito importante que eu, inclusive, disse, olha, nós vamos dividir essa temática em duas partes. Nós vamos falar sobre as questões relativas aos problemas urbanos e rurais. E na primeira aula eu te falei, olha, quando a gente fala sobre problemas urbanos e rurais, o Enem, principalmente, e a UEMA também, gostam muito de cobrar essa temática. Mas ela vai ter duas perspectivas. Problemas de cunho ambiental, que nós já trabalhamos, tá certo? E agora nós vamos ter os problemas de cunho social, tá certo? Então hoje nós vamos ter aí uma aula voltada de resolução de questões para os problemas sociais, urbanos e rurais, beleza? Então muita atenção nessa temática, porque principalmente o Enem, galera, tá cobrando muito essa temática, tá certo? Nas últimas provas e tu precisa estar muito atento. Fechou? Então, antes da gente começar, não esquece de seguir a Plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Nas redes sociais. Então vamos lá, para a gente começar bem, vamos dar aquela respirada, ó. Oxigena teu cérebro e vamos para cima, porque aqui tem muito sucesso. Primeira questão, tá? Texto motivador, eu já te expliquei durante as outras aulas a estratégia que a gente está tomando de primeiro analisar o comando, depois a gente vem para o texto motivador. Vamos para o comando da questão, tá? Olha o que o comando nos diz. Vamos lá. Os termos pelos quais, tá, a cidade era conhecida no passado, antes da reforma mencionada no texto, são explicados pela associação entre os seguintes fatores. Questão agora do Enem 2021, extremamente recente, tá? Então ela te diz que vai existir uma associação, tá, entre estes fatores aqui que são citados, endividamento, dependência financeira, insalubridade, ocupação desordenada, criminalidade, decadência moral, pobreza, corrupção política ou imigração e êxodo rural, com o texto, o que ele vai te citar, tá certo? Então vamos entender o que é que esse texto fala, de que cidade ele se refere e que problemáticas eram essas que estão associadas antes da reforma que o texto vai te citar também. Fechou? Agora a gente já identificou o que precisamos, né, buscar nesse texto. Vamos lá ler esse texto com calma. Hoje, o Rio de Janeiro, para aí, eu estou sempre te falando, cara, na tua prova do Enem, da UEMA, vai circulando os termos chaves, tá? Então eu já sei que a chave, a cidade ali, Rio de Janeiro, já circula e já destaca, tá? Então, hoje, o Rio de Janeiro é conhecido pela bela alcunha de, abre aspas, cidade maravilhosa, muito conhecida, né? Fecha aspas. Mas seu passado esconde apelidos muito menos lisonjeiros. Abre aspas, Porto Sujo, fecha aspas, e Cidade da Morte, fecha aspas de novo. Galera, circula esses dois termos, tá aí, ó. Ele já começou a te dizer que hoje o Rio de Janeiro é conhecido como cidade maravilhosa, mas anteriormente ele tinha alguns termos que eram, né, classificados. E, por exemplo, Porto Sujo. Então tu já marca aquilo ali, Porto Sujo significa o quê? É sujeira. Tá certo? Então tu já tem uma problemática séria. Cidade da Morte, outro problema, Vamos continuar o texto. Eram nomes que os estrangeiros usavam para se referir à capital fluminense antes da reforma Pereira Passos. Muito bem, tá? Muitos navios passaram a evitar a Baía de Guanabara por medo. Em episódio dramático, em 1895, 333 marinheiros do navio italiano Lombardia,
que tinha 334 tripulantes, contraíram febre amarela e 234 morreram. Opa, capta aí, vamos voltar no texto, galera. Ele falou que era a cidade da morte. Aí tu pode pensar, bem, cidade da morte era de quê? Violência. Mas quando o texto continua, ele está falando de quê? De doença. Então tu puxa lá, a cidade da morte era relativo o quê? A doença, por exemplo, doenças, tá certo? E ele diz que isso acontecia muito antes da reforma, de uma reforma urbana que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, é evidente que essa problemática de sujeira, essa problemática, por exemplo, de doenças, ela estava sendo causada por um problema ali de ocupação desordenada, né? Tu tinha um problema urbano sério no Rio de Janeiro, tá certo? Então são essas duas temáticas que tu precisa identificar. Então agora vamos para a questão. Agora ficou fácil, né, galera? Então ele pergunta, os termos pelos quais a cidade, o Rio de Janeiro, era conhecido no passado de sujeira, né, relativa a doenças, antes da reforma mencionada, são explicados pela associação entre os seguintes fatores, ou seja, quais fatores aí se identificam com essas temáticas que eu te citei? Sujeira, por exemplo, ocupação desordenada, né, antes da reforma, por exemplo. Vamos lá. Letra A, endividamento. O texto não vai fazer uma associação entre questões financeiras nesse momento, então já foi, já eliminou. Letra B, insalubridade. Marcos, o que é insalubridade? Um ambiente insalubre é um ambiente sujo, galera, tá certo? Então, de fato, o texto faz referência a isso. E segundo, ele fala sobre ocupação desordenada. Ora, o texto deixa muito claro que o Rio de Janeiro tinha problemáticas relativas à sujeira, né, principalmente ali a poluição, antes da reforma urbana, ou seja, de fato existia uma ocupação desordenada. Então o nosso gabarito aí é fácil de identificar. O gabarito aí, galera, é a letra B. Fácil de identificar a questão, não é não? Captou como a gente responde ela? Muito simples, né? Vai circulando os termos, tá? Vai fazendo as associações, vai puxando as linhas, palavra-chave, que isso te ajuda bastante. Bora evoluir, bora responder mais uma questão. Questão do Enem 2020. Tu tá vendo, eu já te disse, e eu tô te comprovando que são temáticas que estão sendo cobradas constantemente e recente, tá? 2021 já foi, 2020 agora. Texto motivador, não vamos ler, já te expliquei a estratégia, tá certo? Vamos lá para o comando da questão. O comando diz o seguinte: a situação de conflito descrita é característica de espaços rurais, onde o processo de, ou seja, eu tenho um problema no espaço rural, né, que é processo de alguma coisa, ou seja, é uma consequência, tá certo? Ou seja, situação de conflito descrita é característica de espaços rurais, onde ocorre o processo de quê? Qual é essa problemática? É a formação de sistemas de parceria? É a homologação de reservas extrativistas? É a falsificação de títulos de propriedade? É a terceirização de mão de obra ou é a desagregação das organizações cooperativas? Alguma coisa vai estar relativa a esse processo. Então vamos identificar que problemática é essa para entender essa situação, tá? Olha o que o texto te diz, ele já começa. Grileiro de terra. Tu já para bem aí, tu já circula esse termo. Problema rural relativo a grileiro. Marcos, o que é isso? Tá? É uma figura que foi instituída, né, no campo de pessoas que utilizavam-se da má-fé, falsificando documentos, tá certo, para tomar propriedade de pessoas. Tá? O termo grileiro ele foi associado porque se utilizavam documentos falsos. E para aí, né, passar a ideia de que o documento ele era verdadeiro, se colocava esse documento, esse papel, por exemplo, falsificado dentro de uma caixa e colocavam grilos dentro e fechavam. Os grilos vão liberar nesse processo aí, dentro da caixa, algumas substâncias que vão deixar esse papel com uma aparência de velho. Tu aí na tua casa, se tu, por exemplo, pegar um papel, um documento antigo, tu vai perceber que, com o decorrer do tempo, eles vão ficar principalmente mais amarronzados. Né? Dá essa aparência de mais antigo, tá certo? E aí se amassava o papel, se colocava e ele ficava com essa aparência de velho. Isso era uma forma, galera, tá certo? De principalmente enganar pequenos produtores, tá certo? E tomar as suas terras, dizendo que, olha, eu sou o dono dessa propriedade, tá aqui o documento, que era um documento falso, mas aí o cara olhava o documento, né, com a aparência antiga, imaginava que, talvez ele seja verdade. E aí acabava perdendo as suas terras. Isso é um problema sério que aconteceu e ainda acontece no Brasil, tá? Mas bora voltar para o texto agora. Aí ele diz o seguinte: o jagunço falou com o caboclo.
Jagunço, né, seria ali aquela figura que normalmente vai utilizar principalmente da violência, né, como forma de diálogo em relação a esses pequenos produtores, tá certo? A figura do jagunço ela é muito conhecida aí, né, no campo, né, principalmente quando tem conflitos aí, jagunços que vão se utilizar de violência. Ele diz o seguinte, né, o jagunço falou com o caboclo, conversando na sua varanda. Meu patrão vai tomar suas terras. Está cercado por todas as bandas. Acho bom sair o quanto antes. Pegue a sua família e se mande, porque saibas que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda. Ou seja, ele está dizendo, pega a tua família, vai embora, porque embora tu perca a tua propriedade, mas quando ele fala o termo boa demanda, seria uma ideia de que o patrão, né, o rico, está mandando ali um grupo que pode praticar violência contra essa família. Então, melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, está falando claramente aí de um problema relativo à grilagem de terras, tá certo? Que, como a gente já explicou, agora fica fácil, né, galera? A situação do conflito, né? Descrita, é característica de espaços rurais onde ocorre o quê, galera? O que foi o processo de grilagem ali que foi descrito? É basicamente a falsificação de documentos, né, galera? Então, o nosso gabarito aí é fácil, o nosso gabarito é a letra C, né? Falsificação de títulos de propriedade. Questão do Enem respondida 2020 sem dificuldade. Captou? Tranquilo, né? Bora responder mais questões. Tem mais coisa legal aqui que tu precisa analisar. Vamos lá. Questão da UEMA, 2020. Falando que essas bancas gostam de cobrar bastante essa temática. O EMA gosta de trabalhar umas questões de gráfico bem interessantes, como essa aqui, dá uma olhadinha. Tem um texto motivador, tem um gráfico, variação acumulada real, né, da renda média, e vamos lá para o comando, ele diz o seguinte, os dados apresentados na pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia, né, da Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, revelam, né, que em 2019 aconteceu alguma coisa. Tá? Eu já respondi algumas questões de gráfico contigo. Você pode ir por duas vias. Você pode analisar inicialmente a alternativa e depois ir no gráfico, tá certo? Ou seja, os dois grupos empobreceram significativamente no contexto pós-crise, aí eu vou lá no gráfico e olho, tá? Ou eu posso fazer a análise inicial do gráfico, extrair as principais ideias e depois fazer a comparação. Beleza? Mas vamos ver aí, por exemplo, logo esse texto motivador. Vamos ver o que ele diz rapidamente. Ele diz o seguinte, ó, o gráfico a seguir mostra a variação acumulada real da renda média nos contextos pré-crise e pós-crise econômica no Brasil, conforme dois grupos sociais distintos, os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Bora analisar logo esse gráfico, vamos tirar algumas informações dele importantes. Contexto pré-crise, tá certo? Você percebe que quem está de azul seriam os 10% mais ricos e quem está de laranja seriam ali os 40% mais pobres. Nós vamos perceber que no período pré-crise, ambos estão aí, por exemplo, com uma balança positiva, né? Estão com uma variação acumulada real aí subindo, mas a gente percebe que nós temos principalmente a camada de pobres, né, tendo uma renda média maior, ou seja, a comunidade ali, a população pobre está tendo ali um rendimento maior, né, a sua renda está crescendo mais do que, por exemplo, dos ricos. Quando a gente vai analisar o pós-crise, o cenário se inverte completamente. O que é que nós vamos perceber? Comparando ricos com ricos, nós vamos perceber que há uma queda. Né? Se você for analisar o gráfico, você vai perceber que sensivelmente a riqueza, a acumulação, né, real da renda média dos 10% mais ricos caiu um pouco, mas continua positiva, ou seja, esse grupo continua lucrando, só não está lucrando mais tanto como lucrava no primeiro momento. A grande mudança vai estar entre os 40% mais pobres, que você vai perceber que no contexto pós-crise, essa camada que estava tendo ali um fator positivo de acúmulo, agora está tendo uma perda significativa. Tá certo? Então você percebe que ela já está numa casa aí passando do menos 20%, ou seja, está perdendo claramente renda média. Ficou claro? Fácil, né? Agora vamos lá, vamos analisar as alternativas e fazer essa comparação. A primeira diz o seguinte, ó, então, o que é que esse dado revela? Letra A, os dois grupos empobreceram significativamente no período pós-crise? Olha, galera, ficou fácil, né? Não. Quem de fato empobreceu, perdeu de fato renda, foi só a camada pobre.
Os mais ricos tiveram uma diminuição do seu ganho, mas continuam a ganhar. Então, já foi, a letra A está errada, tá certo? Letra B, a rentabilidade dos mais pobres no período pré-crise acentuou a injustiça social. Veja bem, ele está se fixando na parte do pré-crise, ele está dizendo que a rentabilidade dos mais pobres no pré-crise aumentou a injustiça social. Galera, é o contrário, no período pré-crise, a camada mais pobre estava ganhando mais, estava aumentando a sua renda. E isso não vai fazer gerar injustiça social, vai gerar, na realidade, a justiça. Então é o contrário. Então a letra B também já está errada, tá certo? Principalmente porque ele está se referindo no período pré-crise. Então já foi. Letra C. A desigualdade socioeconômica entre os dois grupos aumentou no período pós-crise? Ora, galera, foi o que nós falamos claramente. Enquanto no período pré-crise ambos os grupos estavam tendo um aumento de renda, por mais que a camada mais pobre estava tendo maior, mas no período pós-crise esse cenário se mudou bruscamente. Nós vamos ter a comunidade rica ainda lucrando e nós vamos ter a camada pobre perdendo renda, ou seja, caindo para o ponto negativo. Então isso se confirma, galera, tá? Então a letra C está totalmente certa. A desigualdade socioeconômica entre os dois grupos aumentou bastante no período pós-crise, então nosso gabarito é a letra C. Questão de gráfico, galera, tá? É só ter tranquilidade, analisando alternativa por alternativa e comparando com o gráfico, que tu não vai ter dificuldades para responder essas questões. Belezinha? Bora responder mais uma. Vamos lá. Questão legal da UEMA também, o UEMA 2016, tá certo? Tem uma imagem, tá? Você pode ver rapidamente aqui, para quem não está conseguindo identificar, tá certo? Que é uma área de deslizamento de teto, tem ocupações ali irregulares claramente, tá certo? Isso é um problema sério do Brasil. Tu tem aqui o texto motivador, tá? E aí tem aqui o comando. Bora ver o que o comando te pergunta, para depois a gente voltar para o texto motivador. Ele diz o seguinte: as consequências das chuvas torrenciais na capital da Bahia expressam uma sobreposição da evolução histórica da cidade e da segregação do espaço. O fator que explica a catástrofe nas áreas periféricas dessa cidade é... Galerinha, a UEMA especificamente, ela gosta muito desse tipo de questão, que tem uma sacada que tu precisa estar atento. Diferentemente do Enem, que os textos motivadores, em 95% das vezes, eles vão ser obrigatórios a sua leitura para que tu consiga ter o entendimento claro da questão, já na UEMA nem sempre. Na UEMA caem muitas questões onde o texto motivador, ele só vai te balizar, só vai ali te dar uma ideia sobre a temática, mas ele não é fundamental para que tu resolva de fato a questão. A gente, inclusive, já resolveu algumas questões da UEMA nesse aspecto, tá certo? Onde o texto motivador, ele só ali te ajudou, te deu um norte sobre a temática, mas ele não era fundamental para que tu resolvesse a questão. Como é no caso esse aqui. Ó, ele está dizendo, consequências de chuvas torrenciais na Bahia. O que são chuvas torrenciais, Marcos? São chuvas de grande porte, tá certo? Chuva muito forte mesmo. O que acontece na Bahia, elas vão expressar uma sobreposição da evolução histórica dessa cidade e a segregação do espaço. Um sério problema urbano aí relativo ao quê, Marcos? A ocupação desordenada, é um problema sério, tá certo? Envolvendo o Brasil. A gente vai já falar sobre isso, tá? E aí ele pergunta, o que vai explicar essa catástrofe nessas áreas periféricas? Tá certo? Ou seja, tu não precisa obrigatoriamente ir ali para o texto. Mas eu vou só ler algumas partes do texto só para ti chegar nessa conclusão, tá? Só para ver o que o texto fala. Ele diz aqui, ó, as equipes de resgate, né, já trabalharam mais de 18 horas na comunidade, na periferia de Salvador, procuram sobreviventes, né? Aí ele diz que a terra deslizou enquanto as famílias dormiam, tá certo? Que fica na periferia, 5 pessoas aí morreram, que o temporal durou mais de 10 horas e transformou Salvador em um caos, né? Ou seja, ele está só te dando aí dados de uma reportagem. Mas, o que de fato vai gerar isso? Galera, vamos ser bem direto, né? Isso vai ser justificado principalmente pelo nosso processo histórico. A urbanização brasileira foi uma urbanização muito rápida, que a gente chama de macrocefalia urbana. As principais cidades brasileiras cresceram, principalmente no seu período de industrialização e urbanização, sem muito planejamento. E principalmente pessoas que migravam de regiões mais pobres para esses grandes centros, buscando melhor condição de vida, muitas vezes chegavam lá e não tinham áreas para ocupar.
para morar. E acabavam indo residir em áreas, né, menos valorizadas, áreas periféricas e principalmente áreas de encosta de morro. E para ocupar essas casas faziam desmatamento. E aí tu vai ter um problema sério, porque quando tu desmata áreas de encosta, tu vai deixar esse solo solto e quando há chuva, a água infiltra com maior peso e consequentemente tende a levar. Se tu prestar bem atenção, vamos lá, para a gente responder logo essa questão, a letra B, ela diz o seguinte, ó, o processo histórico de crescimento desordenado do espaço urbano de Salvador, primeira capital brasileira, ocupou as áreas de menor valor imobiliário, cujo contexto favorece a ocorrência de deslizamentos e enchentes. O nosso gabarito é a letra B. Então, galerinha, um abraço a todos, é isso aí, valeu! Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área, tá? E a gente vai dar continuidade no preparatório Paz do Enem. Destacamos para vocês as questões que mais caem, os assuntos que mais caem, para ensinar você a estudar partindo das provas que já aconteceram. O formato da prova é aquele que vocês já sabem. 5 questões, Enem, o comum são texto, texto em espanhol, enunciado em português, alternativas em português. Na UEMA, o mais comum, tá? 99,9%, tá? São o texto em espanhol, questões em espanhol e as alternativas também em espanhol. Na UEMA, de vez em quando cai, em algumas provas já aconteceu de cair, puxando mais um pouco para gramática, algumas questões de gramática. Mas 70% da prova é interpretação e compreensão textual, tá certo? No Enem, pouquíssimas, não dá nem para levantar um percentual assim, de bastante atenção em relação à gramática. É praticamente que 95% de compreensão textual, de interpretação textual. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Isso não quer dizer que eu não devo estudar a gramática do espanhol, tá? Eu preciso conhecer os verbos. Eu preciso conhecer os falsos cognatos, as conjunções, os advérbios. Eu preciso conhecer essas classes de palavras porque elas vão me ajudar na resolução da tradução dos meus textos, na resolução das questões que vão ser solicitadas, tá? Isso também não quer dizer que eu vou relaxar totalmente porque o formato é esse do Enem e não muda. Nada, tudo muda. Então a gente tem que estar preparado para qualquer mudança, para qualquer eventualidade. Vai que, não vamos dar ideia, né? Mas vai que na prova agora de 2023, que você vai fazer, de 2022 e a próxima de 2023, venha diferente. Caia mais, solicite mais um pouquinho da gramática do espanhol. Você tem que estar preparado. Como é que a gente se prepara? Aqui. E assistindo as outras aulas que nós já tivemos também exclusivamente de gramática, tá bom? Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Leitura publicitária. Nós estamos fazendo uma revisão falando de vários textos, dos tipos de texto que caem no Enem. Pegamos as questões lá, trazemos para cá, mas estamos sempre mostrando para vocês os tipos de texto que caem. Então, o que é uma leitura publicitária? O que é uma publicidade? Isso aqui é uma publicidade. Gracias por no fumar. Su aliento más fresco, sus pulmones más limpios, su vida más larga y mejor, los no fumadores agradecidos, mejor salud para los que le rodeiam. Tá? Então, aqui eu tenho uma campanha publicitária para não fumar, né? Para que você que fuma, deixar de fumar e favoreça quem está ao seu redor também, porque aí você vai ter os seus pulmões mais limpos, mas quem está ao seu redor também, porque quem está ao redor do fumante acaba inalando também um pouco daquela nicotina, tá? Não diretamente como o fumante, mas indiretamente prejudica tanto quanto. Tá, galera? Prejudica tanto quanto. Se você convive com uma pessoa fumante 24 horas por dia que fuma demais, você acaba, né, entrando numa rotina também de saúde bem complexa. E às vezes você fica pior do que o fumante, porque depende muito do organismo de cada um, tá?
então você tem uma vida mais longa e melhor. Todo mundo sabe que o cigarro é prejudicial para o pulmão e que pode causar doenças sérias, como câncer, tá? Os que não fumam ficam agradecidos de você não fumar, porque por questões de carinho, de atenção, de saúde, porque quando a gente ama alguém que fuma, a gente quer que aquela pessoa esteja bem. Quando você gosta de alguém, é um irmão, é um pai, é um amigo, você é uma mãe, né, porque as mulheres também fumam, você quer o bem-estar daquela pessoa. Então, não fumar é o melhor, sempre é a melhor opção, tá certo? Então, aqui é um exemplo de uma leitura publicitária. Aqui eu tenho outro exemplo, esse aqui deu água na boca numa galera, eu tenho certeza disso. Hacerlo combo, então, fazendo um combo, né, de lanche. Então, agregarle uma bebida e papas chips ou uma coqui al mejor precio, tá? Então, aqui tem uma propaganda do Subway, né? Uma propaganda da Subway, tá? E aqui tá dizendo, eu tenho tudo que eu preciso, eu consigo ler esse anúncio sem traduzir aqui o espanhol, tá? Sem partir para o espanhol, porque aqui eu tenho chips, né? Que é aquela batatinha frita bem fininha ondulada. Eu tenho um cookies, eu tenho um senhor sanduíche aqui, bem recheado aqui, né? De salada e de presunto de peru. Se eu não me engano, bem aqui em cima um pedacinho de bacon e a galera aí em casa tá ficando com água na boca. E do lado eu tenho um copo de refrigerante, né? Que pelo anúncio não me diz qual é o refrigerante, mas pela cor a gente imagina, certo? Então, é uma leitura visual, tá? É uma leitura visual. A leitura visual, ela é tão importante quanto eu fazer a leitura do meu texto. Sabe por quê? Porque ele acaba me dizendo coisas que, por exemplo, eu possa não saber a tradução. Por exemplo, papas é batata frita, papas chips, tá? Então, se eu não, papas, o que é? É o plural, são vários papas, né? O pontífice. Então, se eu não sei essa tradução, a imagem vai me ajudar. Pô, não tem nenhum papa aqui, imagem de um papa, me referindo a pontífice, tá? Então, eu tenho batatinhas. Então, chips me lembra aqueles salgadinhos que a gente compra. Então, juntando, eu consigo traduzir. Então, a linguagem, a imagem, tá? A linguagem visual é tão importante quanto o texto que está na propaganda, na leitura publicitária. Aqui vamos partir para uma questão de vestibular. Gente, é mais comum do que vocês imaginam campanhas publicitárias, leituras publicitárias irem parar no vestibular. Muito comum. Em espanhol, então, principalmente. Tanto os cartoons, tá? E os cartoons, quando eu falo de quadrinhos de cartoons, eles não são muito divertidos. Eles são, geralmente, chamam a atenção para uma problemática. Principalmente porque o espanhol usa muito a Mafalda, tá? Que ela é polêmica, tá? Ela pega questões sociais nos quadrinhos dela, tá? E também do Calvin, tá? O Snoopy aparece também de vez em quando, viu, galera? O Snoopy é muito fofinho e aparece de vez em quando. Então, aqui eu tenho uma campanha publicitária, uma leitura publicitária. E essa leitura publicitária é isso aqui, basta de violência contra la mujer, tá? E eu tenho uma mão, dentro dessa mão eu tenho diversos nomes, tá? Então, eu tenho que, deixa eu tentar ler aqui um pouquinho. Eu tenho desprecio, eu tenho insultos, eu tenho violação, eu tenho indiferença, cachetadas, feminicídio, acoso sexual, eu tenho incesto, crueldade, rotura de tímpano, de tímpano, ameaças, eu tenho roçamentos, eu tenho golpes, eu tenho rotura de huesos, tá? Então, eu tenho todas essas palavrinhas que eu falei aqui dentro desta mão. Vamos ver o que a questão nos diz. Lembra que eu sempre falei para vocês em outras aulas e falei recentemente que para que você vá fazer uma prova de interpretação textual de línguas, você de espanhol, você vai dar uma olhada na leitura do texto, no tema do texto, e você vai no enunciado da questão, e você vai nas alternativas, porque isso agiliza e facilita a tua compreensão do texto. Tu já vai para o texto sabendo exatamente o que tu tem que procurar lá dentro. Então, aqui diz assim:
Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que a violência contra a mulher está aumentando, indicam que a agressão à mulher acontece de forma física e verbal, indicam que a violência contra a mulher é praticada por homens, indicam que a agressão à mulher é um fenômeno mundial, ou indicam que a violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico, tá? Só fazendo uma correção nesse slide, não é o EMA 2016, é ENEM, tá? ENEM 2016. E vocês, ela também caiu na UEMA, essa mesma questão caiu na UEMA, tá? Mas esse formato aqui é do ENEM. Então, gente, olha só, o que tem nesse texto? Vocês podem pensar, puxa, mas não tem muita informação. Será que não? Vamos voltar aqui. O que foi que eu disse para vocês? Basta de violência contra a mulher. Tá, aí todo mundo compreendeu. Aí eu coloquei assim, gente, dentro dessa mão eu tenho diversas palavras e li para vocês essas palavras. Então, nós vamos aqui continuar aqui para a questão. As palavras que compõem a imagem, olha só a importância da leitura de imagem. A imagem indicam que eu tenho aqui várias alternativas. Algumas eu posso eliminar? Bem, posso. Violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Será que é só no ambiente doméstico que a violência contra a mulher acontece? Não. A violência contra a mulher acontece na rua, no trabalho, dentro de casa, no supermercado, nos banheiros públicos, ao ar livre, na praia, em qualquer lugar. Qualquer lugar é propício para a violência contra a mulher, tá? Então, eu não queria passar essa aqui, mas vamos para cá. Eu pensei aqui que já estava a resposta para vocês. Mas que bom que eu coloquei esse aqui no meio, porque é exatamente isso aqui que eu quero que vocês vejam antes de nós respondermos a questão. Ó, para responder a questão é preciso perceber e entender as palavras que estão escritas dentro da mão. Lembra que eu li todas elas para vocês? Muito bem. Quem são essas palavras? Insultos, que são os insultos. Desprecio, que é o desapreço, desdém, tá? Violación, que é a violação dos direitos, violação da liberdade. Indiferência, que é a indiferença. Cachetadas, são bofetadas, tá? Feminicídio, que é o assassinato de mulheres. E que isso é uma frequência, tá? É uma frequência no nosso dia a dia. Algumas coisas dessas, alguns feminicídios não são divulgados, não chegam até a mídia, porque nem tudo se comenta, se conversa. Vocês lembram de diversos casos que já aconteceram de, passaram um tempo, foram mexer num determinado terreno e encontraram um corpo? Acontece muito, depois de anos. Às vezes o corpo já está em estado de putrefação e aí é que se descobre a situação, né? Acoso sexual, que é o assédio sexual. Cara, esse aqui, galera, é muito comum. No ônibus, no shopping, nas lanchonetes, no supermercado, na rua, em casa. Principalmente o assédio sexual tem acontecido ultimamente vindo de parentes, tá? De parentes de pessoas da família. Incesto, tá? O incesto também acontece, que é quando o irmão, né, alicia a irmã, ou vice-versa, porque não é só o homem em relação à mulher que alicia, tá? Crueldade, que é a crueldade. Rotura de tímpano, ruptura do tímpano, é aquela bofetada bem aqui na orelha que rompe, tá? Ameaças, essas ameaças são muito comuns. E vocês, meninas, hoje, no tempo da internet, então, isso é muito arriscado. Lembra a história do nudes? Pois é, vocês têm uma facilidade de fazer isso impressionante, né? Não se manda nudes, não se faz isso, né? E aí as ameaças acontecem a partir daí também, né? O namoradinho terminou, a namorada terminou, o namorado não aceita, mas ele tem vídeos, ele tem nudes, ele tem fotos comprometedoras, ele ameaça a menina, né? A adolescente. Gente, isso não acontece só com meninas, tá? Com mulheres. Recentemente nós vimos casos de mulheres maduras de 45 anos que foram
mortas, que foram assassinadas pelos seus companheiros. Então, isso não acontece só em menininhas jovens. Estupro não acontece só em adolescente que está de sainha curta, tá? Porque isso não tem nada a ver, o fato dela estar com uma saia curta, dela provocar. É um assunto bem delicado, tá? Essas ameaças também são, que a gente costuma dizer, de ameaça velada, né? A pessoa tá ali junto com a pessoa, dentro da casa, da família, e a pessoa, um olhar, ela tá te ameaçando, você já fica com medo. E muitas vezes você entra em depressão e tua família não sabe por que tu tá em depressão, né? Se isola, não, é porque não quer contato com o público. Não é, às vezes é o marido ou o namorado que não permite. Você não vai para tal lugar, você não veste tal roupa, você não isso, você não aquilo. E aí a pessoa fica com medo, tanto pela ameaça, né, de ser agredida, como pela ameaça da perda, de ficar sozinho, né? E você precisa gostar da sua própria companhia, tá? É a solitude, tá? Você precisa gostar da sua própria companhia, para não ficar dependente do outro. Você precisa se amar primeiro. Mas não vamos por esse lado, senão a gente vai dar uma aula sobre isso aqui. Rozamentos, que são roçamentos. Isso aqui é muito comum em ônibus. Principalmente ônibus cheio, tá? Às vezes é porque tá muito cheio e tal, mas às vezes a pessoa tá mesmo com safadeza, para não dizer outro nome. Golpes, ruptura de huesos, golpes com ruptura de ossos. Aí é quando ela é espancada, a mulher é espancada, que chega a quebrar, né, os ossos. Então, tudo isso aqui está dentro daquela mão. Então, vamos seguir aqui. Aqui eu tenho a resposta, tá? Então, a agressão à mulher acontece de forma física e verbal, tá? E aqui ainda faltou complementar a violência psicológica, que essa é mais comum do que vocês podem imaginar, tá? Muitas adolescentes, elas às vezes vão para a escola, ficam tão quietinhas, quando elas são muito animadas, alegres, que de repente elas mudam, nós, professores, a gente já percebe que tem algo errado, né? Então, às vezes ela está sofrendo com a violência psicológica, tá? De pai, de mãe, de tios, de irmãos, de namorado, de amigos, tá? Porque todas essas pessoas podem estar utilizando da violência psicológica para tolher a mulher, tá? Aquela adolescente. Então, a agressão à mulher ela acontece de várias formas. Quando eu me refiro à violência psicológica, é que muita gente não dá importância, né? Acha que é uma bobagem, uma brincadeira, está se expondo, mas não é bem assim. Essa é a mais fácil de fazer, é a mais fácil de se esconder, né? Porque a violência física, tu deu um tapa, tu percebe, né? Machuca o rosto da pessoa, tem um sangramento, quebra um osso, ela está lá visível para você. A verbal, às vezes tem alguém por perto que escuta, né? Mas a psicológica é aqui, ó. E essa é mais difícil. Você percebe pelo comportamento da mulher. Aqui eu tenho uma outra leitura publicitária. Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Então, o que fazes ao planeta, faz a você mesmo, né? Aqui tu agora te socio hoje. Torne-se, te associa agora, tá? E bem aqui eu tenho o Greenpeace Chile, que é onde a pessoa está convocando para associar. Então, vamos lá. O que é que o texto me pede? O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais. Essa não é a primeira questão que a gente fala que tem elementos verbais e não verbais, tá? Por isso a importância de estudar o verbo. Pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta aceleram o envelhecimento da pele. Por que ele colocou isso aqui? Por causa disso bem aqui, ó, essa imagem aqui, ó, tá? A pele do homem deteriorando aqui do lado. Provocam a ocorrência da seca, a pele dele está seca. Aumenta o dano atmosférico, o problema da atmosfera atinge a nossa pele, né? Prejudicam o próprio homem ou causam a poluição industrial. Gente, tudo isso aqui tem a ver, né? Tudo isso aqui causa, tá? Com essas atitudes negativas do homem com o meio ambiente. Tudo isso aqui está envolvido. Mas vamos focar no que ele está pedindo. A relação estabelecida entre o enunciado. Qual é o enunciado? O que fazes ao planeta, fazes a ti, tá? Então, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. E os elementos não verbais
pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. Quais são esses elementos não verbais? A imagem que eu estou vendo aqui, tá? Então, vamos analisar essa imagem. Eu tenho aqui um homem bonito, um homem com a pele bem boa, né, limpa, mas do outro lado, eu tenho aqui, ó, na lateral dele, deixa eu ficar aqui, na lateral direita dele, eu tenho aqui um ambiente seco, tá? Na lateral esquerda, eu tenho imagens aqui de indústria. Eu tenho aqui uma fumaça saindo bem aqui, tá? De uma chaminé, é indústria. E eu tenho de um lado a pele dele ele bem e do outro lado ela já está deteriorando, está esfarelado na imagem. Então ele quer saber qual é essa semelhança dos elementos não verbais com o enunciado. O que vocês acham que é mais correto? Prejudicam o próprio homem. Por quê? Porque eu tenho ali no centro da imagem o homem sendo prejudicado pela própria atitude dele, tá certo? Então, galera, hoje a gente fica por aqui.